Fala galera, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso primeiro podcast Paraná Flow e hoje nós estamos inaugurando. Eu sou Ebinho Ramos e aqui comigo está o meu amigo delegado aposentado, Jorge Nazário Fayad. É isso? Ou é Jorge Fayad Nazário? É. Eu só troquei, como é que fala? Não tem problema. A ordem, né? É fácil identificar. É fácil identificar. Isso que é importante. Veio participar comigo aqui hoje também, é delegado aposentado, e não só isso, também é... Diretor regional da Associação dos Delegados da Polícia Federal do Paraná. Da Polícia Federal do Paraná. Fui eleito agora para mais um mandato aí de 2 anos. Mais um mandato. Então, é um homem gabaritado, tenho o prazer de tê-lo aqui comigo, aí nesse primeiro podcast, trocando em uma conversa, falando um pouco sobre, um pouco de tudo, né, na realidade. Mas vamos focar aí, talvez, eu acho que na segurança pública, questões da polícia. Então, vamos lá, as apresentações, né? Quem é o Jorge Fayad? Essa é uma pergunta difícil para que a gente fazer uma autoanálise da gente, né? Bom, eu fui, na minha vida, sempre fui concurseiro, sempre fiz muitos concursos públicos. Logrei êxito em alguns, outros não logrei, né? Então eu pude ser advogado da Caixa Econômica Federal por 7 anos, depois eu fui procurador federal também 2 anos, e daí passei no concurso de delegado da Polícia Federal, fiquei 20 anos, né? Então, essa parte eu não sabia. Então, você foi advogado da Caixa Econômica. Antes de fui advogado da Caixa, concursado, né? Trabalhei em Maringá, trabalhei em Guarapuava e depois passei para procurador federal, que era do INSS. Então trabalhava na área previdenciária também 2 anos. Então você vê, daí estava fazendo um concurso um em seguida do outro. Aí quando passei para delegado, eu parei de fazer concurso. E aí fiquei 20 anos na atividade policial. 20 anos, é isso que eu ia perguntar, quanto tempo, 20 anos aí, trabalhei em várias cidades, né? Várias cidades, maioria das cidades portuárias. Então, às vezes eu tenho, questão de porto aí, a gente tem um pouco de conhecimento. Trabalhei em Itajaí 7 anos, trabalhei em Vitória, Espírito Santo 4 anos, 4 anos em Paranaguá e terminei aqui em Curitiba, aqui na... É chão, então, viu bastante coisa pela Polícia Federal. Muita coisa. Viajando aí. Não tenha dúvida. Em que áreas assim você atuou assim, dentro da Polícia Federal especificamente? Então, na Polícia Federal nós são divididos realmente por áreas. Então tem a área da repressão às drogas, tem a área de armamento, tem a área de produtos químicos, tem a área de crime contra a ordem econômica, crimes financeiros. Então eu tive, por ter 20 anos de polícia, eu tive a oportunidade para falar a verdade, acho que de trabalhar em todas as áreas. Seja a área de drogas, seja na área de crime financeiro, seja na área de crime fazendário, seja no crime contra a ordem econômica financeira, crime do colarinho branco, que muita gente fala, que é da corrupção, que, né, é o que está em voga hoje nas atividades. É o que mais aí, se fala atualmente. É o que mais se fala, né? Não é fácil, né? Porque mudar o sistema é alguma coisa que a gente busca mudar, mas é difícil. Se não mudar os caras lá em cima, infelizmente... Não adianta. Inclusive, como a gente também, eu tenho estudado direito, quero terminar a faculdade agora, daqui 1 ano e meio, mais ou menos, estudando dentro dessa área aí, né? Inclusive foi meu professor também de dosimetria da pena, né? Dosimetria da pena. Teoria da pena, Numerologia de tem que ponta ser a bom ponta. de matemática. Verdade. Tem que ser bom de matemática. Então, eu tenho visto que, inclusive, algumas faculdades têm se especializado no que tange a esses crimes do colarinho branco, né? Perfeito. São os crimes econômicos, né? Em que não é vamos dizer assim, a estigmas, né? O criminoso não são iguais. Cada criminoso possui uma característica. Tem o criminoso que é geralmente envolvido com tráfico de drogas, que daí comete os pequenos delitos, furto, né? Roubo. E agora tem os crimes que são do colarinho branco, são aqueles crimes que não são crimes sujos, né? Mas são feitos e são crimes invisíveis, podemos dizer assim. O que seria crime invisível? É aquele que não atinge uma determinada vítima. Diferente do furto, por exemplo, se você for furtado uma bicicleta, você vai perder a bicicleta, a vítima é você. O crime do colarinho branco, a vítima é a sociedade como um todo, porque todos esses recursos que eles desviam são recursos públicos. Esses recursos públicos seriam destinados aonde? Para a saúde, para a segurança, para a educação, para saneamento básico, para a infraestrutura. Mas, na verdade, não acontece isso. Então, há uma carência de verba para essas áreas, mas, em compensação,
A corrupção existe a todo momento. Então é troca de dinheiro, troca de favor, e então a gente tem que pensar numa maneira de estagnar. E infelizmente as pessoas, muitas que cometem essa corrupção, eles têm aquele foro privilegiado, né? Que a gente sabe que quem que vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. Então aí a gente já sabe o resultado, né? Infelizmente... Aonde vai dar, né? Onde vai dar, né? Eu não preciso nem dizer, a sociedade está aí, hoje não tem como dizer que a sociedade não é instruída, ela tem que fazer parte da política, tem que fazer parte... Tem que entender sobre isso. Tem internet, tem tudo, e eu tenho certeza que o povo já não está mais tão submisso como era outrora, então a gente acredita na mudança, né? E o que me chama a atenção concernente essa questão do... você usou um termo aí, crime invisível, né? É um determinado tipo de crime onde a sociedade, de certa forma, não vê. Perfeito, não vê. Mas ela sofre com aquilo. Mas sofre. Ela pode morrer por uma falta de segurança, remédio. uma falta de remédio, uma falta de alimentação, falta de segurança. Então ela morre e não sabe que a causa principal é esse desvio cometido por esses corruptos. Porque se você for ver, o desvio, cara, é gigantesco. A gente fala em bilhões. Então veja, isso aí, se fosse direcionado, você passa às vezes numa fila, vai num hospital, veja lá, um monte de leitos ocupados, as pessoas às vezes no chão por falta de leito. Então isso é virtude do quê? Falta de investimento. Mas por quê? Não sobra, né? Até na questão concernente à recuperação mesmo da pessoa que pratica um delito, né? De recuperá-la no sistema carcerário, fazer ela voltar para a sociedade. No caso, a gente pega países de primeiro mundo aí, onde, por exemplo, Estados Unidos, talvez, não sei se eu posso usar como exemplo, onde uma grande parcela da população já foi preso em algum momento da vida, né? Só que essa pessoa se reabilitou e voltou porque tem um sistema por trás disso que faz com que ela volte. Lógico. Né? Mas no Brasil, por exemplo, já é meio difícil isso exatamente por conta dessa situação, onde esses crimes invisíveis, né, atinge uma parcela muito grande, né, da população carcerária, né, o sistema penitenciário no Brasil infelizmente é precário, né, e acho que é muito por culpa dessa questão de ter muito desvio de verba. Sim, tudo está ali, está envolvido o desvio de recursos públicos, né? Principalmente se falou sistema carcerário, só que as pessoas que realmente cometem esses crimes de colarinho branco é muito difícil eles cumprirem uma pena. Por isso que eu vejo, né, eles estão sempre, principalmente em virtude do foro privilegiado. Quem cumpre pena geralmente é pobre. Isso aí a gente tem que analisar, mas por quê? Porque é carente de recursos, não vai ter um defensor à altura e aí está suscetível. Apesar que, né, quando eu digo para as pessoas que eu vejo muitas vozes às vezes dizendo, não, tem que aumentar a pena, não, aquele crime lá tem que aumentar a pena. Eu dou um exemplo prático, por exemplo, o crime de drogas, crime de tráfico de drogas. Tinha uma lei de 76, ela previa o crime de 3 a 15 anos. Depois veio a lei 11343 de 2006, prevendo de 5 a 15 anos, ou seja, a pena mínima subiu de 3 para 5. Eu te faço a pergunta, você acha que diminuiu o tráfico de drogas? Não, ele aumentou. Então o criminoso ele não está preocupado com a quantidade da pena que está ali no previsto no Código, ele está preocupado com a quantidade de pena que ele vai cumprir. E esse cumprimento de pena que nós temos que rever todo o sistema penal nosso, para quê? Acabar com benefícios. Quem sabe criar uma pena perpétua para crimes hediondos e afins. Né? Porque por que adianta? E outra coisa, o sujeito cometeu um crime gravoso, vamos dizer assim, um crime sórdido, que nós chamamos o hediondo, que é homicídio qualificado, estupro. Pergunta se ele vai ficar um período na cadeia. Será que quando ele voltar ele já está reabilitado, como se falou, igual aos Estados Unidos? É evidente que não. O índice de reincidência no Brasil aqui é de 70%, 80%. Então não tem muita... a solução está em quê? Em mudar a legislação, torná-la mais rígida do que acabar esses benefícios. Liberdade condicional, progressão de regime, vai ter que ter progressão de regime para obedecer o princípio da individualização da pena? Tem que haver, mas então vamos aumentar essa progressão. Em vez de 1/6, vamos valer 40%. 2/5, então, para ele poder progredir de um regime para o outro, para ele cumprir um período. Porque senão não adianta. Né? E também é o seguinte, manter as pessoas presas quando cometem crimes em flagrante e que realmente são recalcitrantes. Hoje a gente vê, por exemplo, o sujeito comete lá um furto. 2 dias depois ele está solto, daí comete outro furto, aí vai preso, aí solta de novo. Então, mas isso aí o que acontece? Isso é a legislação que é fraca.
temos que mudar a legislação, não é o problema do judiciário. Às vezes o judiciário tem os seus problemas, mas não nesse aspecto. Ele está aplicando a legislação. A legislação, ela tem que ser obedecida. E ela tem que ser obedecida, então ele acaba tendo o quê? Ele fica engessado. Agora, se a gente mudar a legislação e transformar, utilizar instrumentos mais rígidos, que mantenham, você pode ter certeza que o criminoso vai pensar 2 vezes antes de cometer um crime. O que é interessante, você falou aí, 70% a 80% é reincidência que comete. Então, é o seguinte, a recuperação social, nós vivemos o quê? Teorização. Se você for ler a nossa lei de execução penal, é a coisa mais linda do mundo. Parece que você está lendo... Céu. Não, porque, vai ter alimentação, vai ter curso de assistência social, vai ter acompanhamento psicólogo, psiquiatra, tudo. Às vezes é até melhor ficar preso do que solto, né? Porque ainda ganha auxílio reclusão, né? Sim. Então, o que acontece? Só que na prática não é isso. Na prática é uma ociosidade e é uma indústria da criminalidade ali que se faz. Então o sujeito ele fica preso por um período, não importa quanto, quando ele sai mais criminoso do que como ele entrou. E às vezes o cara já sai da cadeia pensando em praticar outro crime. Não tenha dúvida, porque aí também, claro, existe o problema da desigualdade econômica, que isso a gente teria que combater também. Sim. Isso é uma questão muito importante, mas para combater isso precisa ter vontade política. Os representantes nossos, os governantes, os gestores do recurso público, eles tinham que pensar nesse movimento. Porque às vezes a gente também está falando de segurança pública, mas esquece que às vezes a origem da insegurança está lá na educação primária. A pessoa que não teve ensino, não teve uma instrução, por exemplo, pega uma família desestruturada, um pai drogado, a mãe prostituta, o que essa criança vai aprender? Então, teria que haver um ensino básico, fundamental, integral para as pessoas de baixa renda, em que eles tivessem o maior tempo no ensino. E não estivesse na ociosidade. Eu sei que tem, só para você ter uma base, tem criança que vai comer a sua primeira alimentação 3 horas da tarde. 3 horas da tarde que ela vai comer. Imagina. E vai para a escola para comer. Teve casos, eu sei disso, porque minha esposa é professora, tinha criança que desmaiou um dia na escola porque não tinha alimentação. Ia comer na escola. Ia comer 3 horas da tarde só, e 2 horas ela desmaiou. Então essas coisas que tem que ter. Agora, o pessoal, os gestores, eles vivem em bolha, né? Porque com certeza eles não estão passando por esse problema. Eles não usam o sistema público, né? Não, eles não usam. E eles têm recurso para usar o privado e não se preocupam, entendeu? Porque quando que ocorre, às vezes, uma mudança de legislação, assim, crime de onda, quando alguém famoso aconteceu. Se você for ver homicídio qualificado, sabe como que surgiu o homicídio qualificado? Você não era nem nascida ainda, provavelmente. Foi uma morte de uma atriz da Globo, que era Daniela Pérez, que ela foi morta por um ator da Globo lá, e ele pegou uma pena mínima, porque não era... Eu era nascido, eu acho que eu tinha... foi em 90... Então aí, quando mexe com pessoas celebridades ou com pessoas de alto poder aquisitivo, aí eles fazem rapidinho a alteração. Eu lembro que eu tinha, acho que eu devia ter uns 10 anos de idade, por aí, foi uma repercussão, assim, internacional, violenta. Né? Foi violenta. Considerando essa questão aí da reincidência, eu até teve uma semana acadêmica na faculdade que eu cheguei a comentar lá a respeito disso. É por conta daquela diminuição da idade penal, né? E eu cheguei a comentar a respeito disso porque a minha visão era a seguinte, quando eu morava, eu sou do Rio de Janeiro, eu morava no Morro, e eu percebia, né, que a maior parte dos meus amigos, alguns deles, faziam parte do tráfico e etc, né? E eu percebia que na rua eles não tinham respeito, eles não tinham esse limite com as autoridades, né? Eles não viam limite com as autoridades, né? Inclusive, se subia policial no morro, eles davam um tiro, né? Mas dentro de casa eles tinham essa ideia de autoridade, com o pai, com a mãe, né? Eles respeitavam os pais, por exemplo, né? Tinha uma senhorinha lá que ela era desse tamanhozinho, o filho dela era enorme, mas ela falava, ele entrava dentro de casa, na hora que ela falava, ele abaixava a cabeça e não falava nada. E eu tive assim, uma impressão sobre isso. Qual é a impressão que eu tive? Eu tive a impressão que dentro de casa eles compreendem o aspecto da autoridade, mas fora não. Porque não foi ensinado que existe essa autoridade fora, né? Eu acho que talvez seria até interessante falar sobre a questão de a aplicação do direito dentro das escolas, né? Perfeito, isso também é uma outra
questão que a gente defende é a aplicação de pelo menos noções mínimas de direito constitucional, né, que, claro, não vamos colocar todos os ramos do direito, mas pelo menos alguns delitos, principalmente aqueles crimes de menor potencial, para mostrar para os alunos qual a consequência disso aí, o que pode acontecer, desenha lá uma celazinha, pessoa presa, entendeu? Que daí eles já criam eles já começam a adquirir esse conhecimento e começam a temer um pouco do cometimento do crime. Porque hoje o maior problema da criminalidade é a certeza da impunidade. Hoje o pessoal, ele principalmente, é difícil hoje. E veja que o sistema carcerário está lotado ainda, né? Sim. Mas se você for ver ali, os criminosos são aqueles criminosos que eu falei para você ali, ladrão de galinha, lamentavelmente. Não, infelizmente é isso. Os criminosos de verdade é lógico, soltos, ou né? latrocida, alguma coisa, mas os crimes realmente que afetam de forma geral a sociedade é os crimes de corrupção, de desvio de recurso público. Esse sim, porque é muito dinheiro que desvia, não é pouco. E esses recursos, se fossem destinados, direcionados para esses segmentos da sociedade que eu te falei, com certeza a nossa situação estaria muito melhor. Mas o preciso o quê? Precisa de vontade de que a pessoa assuma o cargo, seja do executivo, seja do legislativo, com o intuito de beneficiar o interesse da sociedade. Esse é o objetivo, né? O poder emana do povo e ela nomeia representantes para falar em nome dela. Mas você vê hoje o que acontece? Não é isso. Hoje eles travam pauta porque o presidente da Câmara ficou ofendido com o Poder Executivo porque ele chamou ele de meninão. Pronto, já vamos travar as pautas. Já não vai andar as medidas provisórias, por exemplo. Então, você veja, é para atender o interesse do povo ou é briguinha dos dois ali, briguinha pessoal? E, infelizmente é o que existe. Hoje é uma brincadeira, por isso que tem que ter pessoas qualificadas para ocupar esses setores. Porque se não botar a pessoa qualificada e botar aquelas pessoas que são massa de manobra, nós vamos continuar sempre assim. Eles precisam, o criminoso, seja de qual área for, né, qual âmbito da sociedade ele tiver praticando um crime, ele precisa entender que ele vai tirar o direito de alguém, mas o direito dele vai ser cerceado, né? Perfeito. Vai ser tirado também. Por exemplo, o direito à liberdade, né? No caso. Porque acho que o criminoso ele tem aquele pensamento, eu vou tirar o direito, mas eu vou continuar livre. Sim, porque na teoria, uma das finalidades da pena é a coação psicológica. É aquele temor que você vai ter no caso se cometer aquele crime. Agora, na nossa legislação, no nosso país, não tem esse temor. Porque o pessoal fala, pô, eu vou cometer, o que vai acontecer? Não vou preso, vou ser primário, daqui a pouco eu estou solto, e daqui a pouco eu vou pagar no máximo uma cesta básica. Então é assim, a gente enxuga gelo. Então tem que haver medidas, volto a frisar, alterando a legislação penal, processual penal, de execução penal, né? Agora tem que ter pessoas que não tenham rabo preso também. Porque né? daí complica. Você vai pedir para a pessoa alterar a lei se ela tem rabo preso, daí ela não vai, porque depois ela está legislando. Ela vai ser pega, né? Vai ser legislando contra ela. Contra ela entendeu? mesmo. Então é difícil. Eu sei que não é generalizando, mas a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, né, não sou eu que estou falando, isso aí a mídia diz, que tem um monte de processo do Supremo de políticos corruptos e que o processo não anda. Então, o que acontece? E geralmente, eu pergunto para vocês aqui, faço um desafio, diga o nome de duas pessoas que vocês viram que foram condenadas pelo Supremo e que cumpriram pena. Se me falarem, vai ganhar um prêmio. De certa forma, o cidadão ele tem o direito de não gerar prova contra ele mesmo e o político tem o direito de não gerar regra contra ele mesmo, né? Isso, ele não vai... Boa colocação. Boa não gera colocação. regra, não. E assim, no que tange assim, ao nosso estado, né, aqui o Paraná. Eu particularmente, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro aqui no Paraná já faz 17 anos e eu gosto muito do Paraná, assim, eu amo o Paraná de verdade, assim, eu praticamente troquei meu estado pelo Paraná, né, porque meus filhos também nasceram aqui, né, e não só por isso, eu amo de fato esse estado pela cultura que o povo daqui carrega. No que tange ao Paraná, assim, eu acho que o Paraná ele já é um exemplo para muitos outros estados em vários aspectos, né? Mas, concernente à questão do sistema carcerário, o que, na sua opinião, que você acha assim, que dá para melhorar assim, no sistema, no Paraná, assim, você acha coisas específicas? Bom, assim? o que dá para melhorar é o seguinte, não se faz nenhum sistema
carcerário vai ficar bom se não houver investimento. Então, primeiro, tem que haver um investimento na área do sistema carcerário. Ampliando as celas, aumentando contratação de psicólogo, contratação de pessoas aptas a levar conhecimento, ensino técnico para os detentos, possibilidade que eles também possam trabalhar, né, porque é uma ociosidade. Embora esteja previsto na lei que é direito do preso trabalhar, vai trabalhar em quê? Então tem que abrir oportunidades para eles trabalharem até no próprio penitenciário. Tem que ter projeto. Evidente que a nossa legislação prevê até para eles trabalharem fora da penitenciária, em obras públicas. Isso é permitido, 10%. Mas só que o que acontece? Essas obras públicas vai ter que ter daí o quê? Estrutura para fazer a vigilância deles. Como é que você vai colocar um preso de alta periculosidade ele já vai estar ali na obra, na construção, querendo se invadir, né? Então, o sistema carcerário, hoje nosso, ele é deficitário por quê? Porque não há investimento. É isso que tem que verificar. O custo é grande, porque é custo, se você for ver por preso, acho que dá em 2 a 3 mil reais por mês. O custo, né? Que você faz a média de luz, água, funcionário, né? Se for dividir pelo número de detentos, é altíssimo. Então, o que acontece? Para resolver isso, tentar primeiro ter uma defensoria pública séria e analise caso a caso ali, porque pode ter certeza que tem preso que está mais tempo do que devido, tem preso aí que deve ter, já está em época de conseguir progressão, não conseguiu, então tem que analisar isso. São pessoas, às vezes, carentes, então às vezes para ela é melhor ficar presa do que ficar solta. Às vezes ela fica lá. Então teria que fazer uma análise também, né? Fazer uma auditagem, podemos dizer assim, de relação aos presos que cumprem o sistema carcerário. Né? Procurar arrumar também ali, né? Vamos dizer, tem lugares ali, porque eu sempre defendo o seguinte, a pena privativa de liberdade, ela é para privar a liberdade, não a dignidade. Então, embora algumas vozes falam, não, o cara tem que passar fome, tem que passar assim, não, isso aí é tratamento desumano. Isso aí a gente não pode adotar, temos que levar em consideração os direitos humanos. Agora, eles têm que ter atividade. Se ficar na vida ociosa, e separar, evidente, também. Ocupa a mente com crime, né? Eles têm, porque a penitenciária vem do termo penitência. Antigamente, a penitenciária não era para você cumprir a pena. A penitenciária era para você ficar um período. Porque na época lá, na Idade Média, tudo era pena de morte. Os caras eram esquartejados e tudo. Então o que acontece? Você ficava na penitenciária só para você refletir. E ficar numa penitência. Ficar ali analisando o que eu fiz de errado, eu não vou cometer mais isso. Era uma inquisição, praticamente. Isso, mas só que daí ele tinha o poder de reflexão. Hoje o sujeito vai preso, ele não está nem refletindo. Se ele pegar uma pena longa, que é difícil, né? A pena ele pode até pegar longa. Agora, cumprir a pena longa é mais difícil, né? Tanto que você vê assim, o cara foi condenado a 8 anos, mas daqui 1 ano ele já está solto. Por causa da liberdade condicional, por exemplo. Então né? O que adianta falar que foi condenado a 8 anos? Nós temos um Estado, como eu falei, que é um exemplo, né? Mas, então, de certa forma, no sistema penitenciário, no Brasil em geral... É o Brasil em geral, não tem, em termos de se falar exemplos, se for ver o sistema carcerário aqui também é caótico, é deficitário. Né? Agora aquilo é negócio, você não tem... Você melhorar mas só que volta a frisar, questão orçamentária, tudo se faz com dinheiro. É que nem você falar segurança pública, como é que a gente vai melhorar a segurança pública? Claro, investimento em educação, investimento nos policiais, investimento em equipamentos. Esse vai ser o nosso próximo tema agora da conversa. Então, no sentido assim, acho que precisa ser dado uma atenção, né? Do governo do Estado com a aplicação assim, de verba na área carcerária, né? No sistema carcerário para que possa melhorar. Em tudo, no sistema carcerário, a valorização dos policiais, né? Policiais civis, policiais militares, né? Que são abnegados, que as pessoas hoje não sabem, essas pessoas que vivem em linha de frente com crime, eles estão a todo momento não sabendo se vai voltar para casa. Eles não têm uma segurança, né? Não tem. Então, precisa o quê? Investir em cursos de capacitação, né? Treinamento, equipamentos. Agora, uma coisa principal que eu vejo, e aqui é para reflexão, que uma das coisas que também poderia diminuir a criminalidade é a busca de Deus. Eu acredito que também é um outro aspecto que a gente pode utilizar como um refrigério e que possa suportar as nossas aflições. Porque eu sei que muitas pessoas cometem crime, às vezes, porque falta Deus com ela. Se ela tiver Deus,
ela vai conseguir enfrentar, porque Paulo já dizia na Bíblia, né? Quando eu estou fraco, eu estou forte. Estou forte. Entendeu? Então eu acho que também Deus é uma outra possibilidade do sujeito se curvar diante do Senhor, que com certeza vai ser aberta uma porta que não seja o crime. Aliás, é a principal possibilidade, né? Eu, por exemplo, eu cresci no morro, né? No meio do tráfico, e eu tinha muitas dificuldades financeiras dentro de casa, nem sempre tinha um café da manhã, entendeu? Nem sempre tinha o que a gente queria, né? Principalmente com o que tange a alimentação. Mas o que me manteve dentro da visão, dentro do caminho, dentro da ideia de que eu preciso obedecer às leis, é a Bíblia, porque a Bíblia já vem com os 10 mandamentos, né? Não matarás, não furtarás, né? Não cobiçar a mulher do exatamente. E aí já vem esses regramentos que me colocava dentro da pauta. E um outro versículo que me chamava muita atenção é aquele no qual a Bíblia fala assim, ó, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na terra, né? Então a minha mãe ela me orientava muito, então isso ficava muito na minha cabeça. Então Deus foi quem me manteve dentro do caminho. Então por isso que se as pessoas buscarem a Deus, elas vão saber e vão conseguir achar uma alternativa. Uma alternativa. Né? O professor Murilo, uma vez, ele falou, foi no primeiro semestre, a primeira aula de penal que eu tive, ele falava o seguinte, que a fé ela é importante para a sociedade, muito embora muitos criticam a fé e a religião, né? Ele até citou a religião evangélica, protestante, porque foi a que marcou muito no Brasil, assim, questão de subir morro, questão de ir atrás das pessoas que estavam na beira do caminho, entendeu? Enfim. E ele pegou e falou que a religião, a fé, ela é importante porque ela coloca Deus como um ser supremo que está te olhando o tempo inteiro e que determina uma regra para você, não uma regra constitucional, jurídica, material, né? Uma regra que está na moral do homem, no interior do homem, né? Então ele falava o seguinte, que a fé é importante porque se você não tem Deus, quem que você vai seguir? Qual é o parâmetro que você vai ter para você não cometer um crime, por exemplo, né? Então ele fala que isso é muito importante, né? Que a pessoa tenha que ela tenha Deus, que ela tenha fé para que ela possa se pautar dentro daquilo ali para ela não cometer o ilícito, né? Então, já que tocamos nesse assunto de segurança pública, né? Vamos falar agora a questão das polícias e etc. Você acha que existe alguma forma, qual é, no teu sentido, né, numa visão de um âmbito geral assim, que você acha que pode melhorar na segurança pública do Paraná, né? Vamos restringir aqui dentro do nosso estado. De repente, no meio da conversa, a gente acaba falando de uma situação do estado da federação no geral, né? O que você acha assim, que pode melhorar para a polícia do Paraná, para eles atuarem, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil, né, quanto a Polícia Militar, até mesmo a Guarda Municipal? O que você acha, assim, na tua visão, que você vê hoje que tá atrapalhando a polícia a atuar? Bom, primeira coisa, como eu já falei anteriormente, primeiro investir na polícia, tanto no aspecto preventivo como no trabalho de inteligência. Uhum. Preventivo, o que seria? Colocar o maior número de policiais nas ruas. Hoje a gente verifica que muitos policiais fazem atividades administrativas, quando a atividade fim dele é a principal. Então ele tem que ir primeiro para as ruas, através da prevenção. O que é? Por isso que eu estou dando agora exemplo da polícia militar. Ela usa a farda para quê? Para prevenir o crime. Uhum. Onde tem polícia fardada, é muito difícil acontecer um crime naquele local. Então tem que haver, que nem faz a Operação Verão, foi válida, muito bom, é boa iniciativa a Operação Verão, mas o crime existe o ano inteiro, não é só na Operação Verão. Então tem que investir em policiais. Sempre você vai ouvir falar, você pode falar com qualquer comando, carência de pessoal. Carência de pessoas. Então esse é um fator. Primeiro, investimento, né? Segundo, área de inteligência. O que acontece? Você tem que fazer um serviço de não só prender, mas buscar prender o maior número de pessoas envolvidas em relação àquilo. Como é que você vai adquirir isso? Através de inteligência. Um corpo efetivo técnico que faça uma análise de monitoramento de dados, uma análise de banco de dados, sigilo.
telemático, sigilo telefônico, né, sigilo bancário, sigilo fiscal, alguém que tenha conhecimento técnico para poder apurar e ir atrás do dinheiro. Então isso é um trabalho de inteligência. Então nós temos dois tipos de trabalho na segurança. O trabalho de prevenção, que é para evitar o crime, e o trabalho de inteligência é que quando o crime ocorre, é ter uma medida eficaz para combatê-lo. Né? Então isso é importantíssimo, não tem como a gente fugir dessa situação. Segundo, a questão, como eu te falei, não adianta hoje a gente estar... Eu sei que hoje nós estamos falando de segurança pública, há 20 anos atrás o assunto era igual, segurança pública, ou seja, insegurança pública. Então nós sempre estamos discutindo esses fatores. É segurança, saúde, nunca melhora. Se o dia que você chegar para mim e falar, pô, eu me lembro que a segurança pública era boa no ano tal, pô, eu me lembro que a saúde era boa no ano tal. Então o que acontece? É sempre enxugar gelo. Sempre tem que haver o quê? Né? Tem que ver, mas tem por quê? Porque falta de vontade política. Se o gestor tiver interesse, ele consegue. Então nós temos que avaliar esses aspectos. Então eu penso, trabalho preventivo, trabalho de inteligência. É a maneira que a gente pode, claro, ir através de investimento, capacitação de policial, compra de equipamentos, compra de armamento pesado, que nem teve essa tragédia lá em Guarapuava, os policiais ali, porra, tava uma luta desigual, porque os bandidos realmente eram organizados. E por isso que se fala o crime organizado. Então o armamento bélico deles era muito superior aos policiais. Inclusive você falou questão de números e questão de inteligência, né? Números de polícia. Né? Polícia é de preventivo e de inteligência no trabalho de investigação. Nós percebemos que o crime organizado, ele é organizado de fato, né? O que eles estão fazendo? Eles não estão vindo assaltar, por exemplo, banco. Eu percebi isso de uns anos para cá, eles não estão vindo assaltar bancos em cidades grandes como Curitiba. Por exemplo. Eles estão escolhendo cidades menores porque lá o número de policiais é menor. Mínimo, né? Bem, a carência já é no estado inteiro. Agora no interior, muito mais. Né? E hoje, se você for ver, eu estava vendo um dado da Polícia Civil, nós temos no Paraná 399 municípios. Delegados da Polícia Civil hoje, concursados, são 350. Só que desses 350, 50 exercem atividade administrativa. Então são 300. Pensa o seguinte, são 399 cidades. Só mostrando quantitativamente, você vai ver que está faltando delegado. Ou seja, tem cidades que está desamparada de um chefe, de uma autoridade policial para comandar ali. Então você veja, aquele delegado calça curta que a gente falava em 1900, tem até hoje. Você veja que absurdo. Isso aí é por quê? Porque falta querer investir em concurso público, né? Porque a segurança pública dá despesa, mas ela dá um retorno muito maior, porque a sociedade vive melhor. Você falou aí que, por exemplo, são 350 delegados, né? Da Civil. 50 estão cedidos na área administrativa. E 300 para atuar de polícia judiciária. Só que são 399 cidades. Será que talvez seria seria uma solução o Estado criar, né, um cargo diferenciado, talvez, para quem atua internamente? Não, mas isso será não, eles têm, mas acabam não fazendo. Então eles têm o setor, tem servidores administrativos. Dou um exemplo da Polícia Federal, mesma coisa, nós temos policiais federais e temos servidor administrativo. Quem trabalha no passaporte, trabalha na imigração... Mas eles acabam, por algum motivo, não faz o que tinha que fazer. Então o que acontece? É desvio de finalidade e sempre vai ser assim. Então só que a sociedade tem que conhecer essa questão, porque muitas vezes a sociedade critica o corpo policial, mas os homens estão vestindo a camisa, fazem de tudo possível para combater. Agora, se não investir em quantitativo, né, cursos e capacitação para investigação, volta a frisar, não vai chegar a resultado algum. Não chega a nada. Vamos falar agora sobre a questão da segurança jurídica dos policiais, né? A gente percebe no âmbito geral, assim, no Brasil inteiro, né? Não tem nem como restringir isso ao Paraná, porque é no Brasil todo. O policial, ele não tem uma segurança. Ele está ali para assegurar, né, a segurança da sociedade, mas ele não tem segurança jurídica. No sentido, não tem normas, não tem leis, por exemplo, vou dar um exemplo. Sempre vai acontecer de um policial no ato dele se defender, ele dá um tiro num bandido e ele acabar respondendo por aquilo ali. E muitas vezes, muitos deles são prejudicados por isso, né?
É que é uma questão bem problemática para falar pelo seguinte, porque tem que analisar o caso. Tem situações que realmente naquele momento porque é questão de 20 segundos, 30 segundos, né? Quando ocorre uma tragédia, um confronto de tiro, é 30 segundos. A pessoa imagina que é que nem filme de Bang Bang, fica 3 horas lá Não pá. É 30 segundos e o policial tem que decidir naquela hora. É uma decisão muito difícil. É muito difícil, porque às vezes ele está vendo uma pessoa com movimento brusco, aí o que acontece? Na hora ali ele atira, às vezes pode ser até a pessoa foi tirar uma caneta. Agora eu vou te dizer, aí vem um técnico de segurança pública, né, que às vezes nunca pegou numa arma, vai falar, não, porque ele tinha que ter tomado as cautelas. Veja só, aqui eu não estou defendendo todos os policiais. Existem, evidentemente, arbitrariedades. Tem uns mas que eu conheço situações que quando a pessoa está naquele conflito, é difícil você... É adrenalina pura. A pessoa imagina que... porque depois que você está em casa, né, com ar-condicionado, refletindo, você pode até falar, fiz uma besteira. Mas na hora ali, você tinha 10 segundos para decidir. Eu vou te falar até uma situação que uns 2 anos por aí, mais ou menos, criou-se uma sátira em cima disso da questão do guarda-chuva, né? Que no Rio de Janeiro tinha os bandidos com arma na mão e tal, metralhadora, e aí usaram aquilo falando que era guarda-chuva. Comigo aconteceu uma situação parecida, quando eu estava subindo o morro, uma vez, e eu estava com guarda-chuva na mão, né? Eu estava vindo da igreja, e aí eu girei o guarda-chuva assim, coloquei no ombro, né? Como se fosse uma arma mesmo, mas a minha intenção não era uma arma. Os bandidos que estavam lá em cima miraram em mim para atirar em mim. E eles estavam drogados ali naquela situação e eles iam atirar em mim. Eles estavam na rua, só que o meu primo tinha ido no bar comprar alguma coisa e quando ele viu que os caras levantaram e um gritou com o outro, não sei o que, daí ele olhou e viu que era eu. E ele pegou e falou assim, é meu primo. Aí eles baixaram a arma, aí eu cheguei nesse mesmo e me deram uma bronca, né? Como é que você faz isso? Você me levanta o guarda-chuva, eles iam atirar em mim. E esses tempos atrás aconteceu algo, só que foi de maneira inversa, né? A polícia parece que trocou tiro com os bandidos e tal, aí tinha jovens ali na situação no meio da bandidagem com armas também, e aí alegaram que era guarda-chuva que estava na mão dos bandidos. Ou seja, existe uma exceção, de fato, né? Na sociedade que a gente vive, não só na sociedade, mas dentro da política também, daqueles que defendem os direitos humanos, existe uma exceção que eles não permitem que você faça analogia, né? Mas eu sei, uma vez eu fiz um curso, eu acho bem interessante isso aí, até para o pessoal entender. Era um curso de simulação de entrando numa favela. Então, o que acontecia? Era um curso que foi preparado pela Polícia Militar. Você fazia o curso e você ficava com uma arma, efetivamente, e você, a partir do momento que aparecia um alvo, você fazia a visada, né, fazia a varredura primeiro no local, era como se fosse uma favela, uma madeirada, e você ia fazendo a visada, né? E, às vezes, eles jogavam para você um alvo. O que acontece? Às vezes era um fotógrafo, às vezes era uma criança, às vezes era o sequestrador, às vezes era a vítima. Então o que acontece? Só que isso aí aconteceu com uma juíza, só para você ter uma base, ela participou, ela chorou, porque na hora que ela estava com o revólver, aconteceu de jogar em uma criança, ela disparou. Por quê? Porque a adrenalina, até no curso você fica com a adrenalina, por incrível que pareça. Você podia falar, não, eu vou dar uma segurada que eu sei que é curso. Nada. Ela tirou e chorou e falou, agora eu vejo a realidade de vocês. São milésimos de segundo. Sim, porque o que acontece? Você falou, vou dar tempo de ver se é guarda-chuva, homem. Eu, às vezes você está num lugar, uma chuva, uma escuridão, você faz um movimento com o negócio, se eu for esperar guarda-chuva e for uma arma, ele me mata. Sim, eu fiz essa comparação assim, por quê? Porque não tem, é o policial ou é o bandido. Os milésimos de segundo são os mesmos para os dois. Só que o policial, o que acontece? O policial não vai para matar o bandido, mas o bandido vai para matar o policial. Então são situações diferentes. Eu me lembro que eu, antes de ser policial, eu criticava a forma de abordagem do policial. Às vezes ele tem que abordar, não de forma arbitrária. Né? Uma forma comedida, e a partir do momento que você se identificar, ele vê que você é uma pessoa de bem, ele esmorecer. Agora, o que acontece? No primeiro momento, não está escrito na tua testa que você é um cara inocente, que você é bonzinho, pai de família, né? Então, o policial que está ali, se for um bandido,
Eu tenho casos de colega da Polícia Rodoviária que morreram assim. Chegaram. Por quê? Porque falta o quê? Cautela, falta treinamento para poder saber atuar numa ação dessa. Você nunca pode perder a situação. Você não pode perder. E achar que está tudo tranquilo. Não, agora aqui está dominado. Tal. O que acontece? Fizeram abordagem. Tranquilo, sem mostrar arma, polícia e tal. O que você tem nessa caixa aqui? Não, eu tenho um dinheiro e tal. Abre aí. O cara abriu, fuzilou os policiais rodoviários. Entendeu? Então o que acontece? O policial chegou, não botou arma, por quê? Fez aquela abordagem simples. Mas o cara estava lidando com um assaltante de banco. Não está escrito na testa, mas o que está escrito é o que está de fato ali, né? Isso, então a abordagem, às vezes, ela tem que ser, no primeiro momento, ela um pouco agressiva. E depois, é lógico, demonstrando que a pessoa não é nada, segue o barco. Porque nós estamos falando em vida, é isso que nós temos que entender. É vida que está em jogo. É tanto vida do policial quanto do bandido. Sim, quanto ao bandido, mas só que o policial, se ele der uma abordagem ríspida, se for gente de bem, ele vai atender e vai passar e não vai. Agora, se for pessoa de má índole, desculpe, e às vezes eles vão ali no Rio de Janeiro, como se fala, a gente vê na imprensa, pô, é toda hora, né? Não, geralmente eles tentam se evadir, né? Dando tiro em cima do policial, eles não estão nem aí com a vida do policial. Não, eles nem querem saber, eles não querem saber de polícia. Para eles se matar ainda é um troféu. Exatamente. Eles ganham ainda a honraria ali. Honraria e ganham até um cargo lá no crime organizado. Né? Não, porque o crime organizado tem cargo, tem tudo. E hoje em dia, né? Hoje em dia o bandido, o que se vê na televisão é isso, né? O bandido que morre ali trocando tiro com a polícia, o cara às vezes ele é até ovacionado, né? Isso, e daí depois fala, porque ele era inocente, tem que analisar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Assim, no que tange a questão da Polícia do Paraná, concernente essas ações, aí nós precisamos atuar aqui dentro do Estado. É óbvio, os políticos, né, o governo, a prefeitura, né, num sentido geral, para que não seja, como é que eu posso dizer, para que não seja abrupto quanto nos outros estados, né? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, porque são 3 estados assim que são muito visados com essa questão de violência contra os policiais, né? Aqui no Paraná nós não temos tantos casos assim. Tivemos agora o último aí que o policial infelizmente veio a falecer na questão de Guarapuava, mas isso não é assim, não é regra, né? Mas dá para melhorar bastante ainda. Dá para respeito ao Estado. E isso também, muitas coisas, a gente tem que ver o seguinte, segurança pública, todos os órgãos de segurança pública deveriam trabalhar em conjunto. Isso é uma outra situação que eu defendo e acredito que é possível, desde que haja uma legislação, prevendo a unificação, né? Uma força-tarefa, um grupo, né? Um centro de operação integrada de guarda municipal, policial civil, policial federal, polícia militar, até às vezes no porto lá, guarda portuária, porque precisa unificação dessas pessoas, porque a troca de informações é muito importante. Porque hoje o crime, a prevenção e tudo é através de informação. Então, às vezes, um compartimenta, não quer compartilhar com outra informação, aí atrapalha, às vezes, a operação. Às vezes pode estar a Polícia Civil e a Federal fazendo a mesma investigação, né? Então, são perdas de trabalho. Uma pode até atrapalhar a investigação da outra. Então tem que haver essa coordenação, né? E valorização e uniformidade. Por exemplo, a Guarda Municipal, ela é uma força de segurança pública, mas o pessoal não reconhece na Constituição. A Guarda Municipal hoje, ela está sendo uma força auxiliar tremenda da Polícia Militar. Muitas vezes está exercendo atribuições até que não são da Guarda. Mas o que acontece? Eles precisam ter uma igualdade de tratamento. Por exemplo, reforma da Previdência. A Guarda Municipal não tem aposentadoria especial. Eles têm que ter aposentadoria especial. Por que os demais órgãos de segurança pública têm e eles não têm? Eles não têm. E o risco deles, e te digo mais, às vezes o risco deles é muito maior do que um outro órgão. Por exemplo, a Polícia Federal. O nosso risco, como eu te falei, a maioria dos crimes é crime colarinho branco. A gente não enfrenta, muito difícil enfrentar, ter um confronto Agora, a Guarda Municipal, que está atendendo ali realmente a cidade, ele sofre um risco muito maior. Direto, né? E esses sim, efetivamente, que também teriam que ser valorizados. Sim, eles, o trabalho ostensivo deles é muito mais afinco, né? Muito dedicado, muito. Você falou aí
na questão de benefícios, né, e etc. O que chama a tua atenção, assim, hoje, que precisa ter dado uma atenção especial, tanto para a Polícia Militar, quanto para a Polícia Civil, quanto para a Guarda Municipal, quanto para a Polícia Federal. O que você acha, no teu ponto de vista, assim, que pode ser dado uma atenção melhor, assim, questão de benefícios para a polícia, melhorar? Na verdade, os benefícios, a reforma da Previdência acabou e reduziu muitos benefícios. Por exemplo, pensão por morte. Do policial também. Do policial, pensão por morte, antes a viúva ganhava 100% do valor. Essa eu não sabia. Hoje ganha 60%. Então eles reduziram alguns benefícios em valores quantitativos, entendeu? Então hoje o policial, e veja que absurdo, ele sai na rua, vai enfrentar bandido, ele corre o risco de deixar a família depois desamparada. Né? Por quê? Porque vai ganhar uma remuneração bem reduzida. Né? Então, essas questões assim que a gente tem que pensar, mas só que o que falta? As pessoas não têm essa visão, tem que ver aquele que alterou aquela legislação, se ele foi policial, se ele conhece o risco do policial. Porque é difícil, como é que você é médico, você vai fazer uma legislação sobre segurança pública? Tem que ser cada um no seu quadrado. Então tem que ver quem é que fez essa reforma da Previdência em relação à segurança pública. Será que tinham pessoas da segurança pública também apresentando propostas? É interessante pensar sobre isso aí, porque eu mesmo não sabia que essa reforma, óbvio, né, a reforma da Previdência ia atingir todo mundo. Mas eu não sabia que a reforma da Previdência tinha atingido essa área. Isso. Em específico, e é complicado, né? Porque o camarada, ele dá a vida dele praticamente, né? Pela sociedade, para garantir o pão de dentro de casa, e no final das contas ele tem o seu direito cerceado por uma mudança legislativa. Com questão ainda da segurança pública, segurança dos policiais, nós vemos de um modo geral que no Brasil não se assegura nem 30%, né, do que precisa para o policial trabalhar de forma que ele possa confiar no Estado, né? Eu acho que existe uma desconfiança, assim, o policial ele trabalha com aquela desconfiança, né? Se ele atuar 100% da maneira que ele precisa atuar e da maneira que as regras exigem que ele atue, né? Ele trabalha com aquela desconfiança. Bom, se eu fizer isso daqui, eu posso ser prejudicado, né? E muito menos para garantir também a segurança da população, porque, de certa forma, a população também fica um pouco, acho que, desconfiada também do policial, e no final das contas o policial não tem nada a ver com isso, né? É que na verdade a gente tem que pensar sempre o seguinte: o policial ele deve ser respeitado, não temido. Que antigamente, evidente, talvez algumas forças policiais utilizavam mais da arbitrariedade, né, da rigidez sem respaldo legal. Hoje em dia o tratamento se verifica aí que os policiais, seja civil, militar, há uma certa urbanidade nesse tratamento. Então acredito que a sociedade ela tem que encarar o policial como um amigo. Não é considerar o policial como inimigo ou como uma pessoa que vai fazer algum mal, né? Então o policial está ali para servir a sociedade, né? Em contrapartida, é evidente que ele tem que ter as garantias de que a ação dele não vai ser depois prejudicada por uma perseguição política por parte até do Estado. Então é evidente, às vezes, porque hoje nós vivemos muito em opinião pública, né? Então, o policial matou fulano. Vamos ver a opinião pública. Todo mundo entende de tudo. Todo mundo entende de segurança, todo mundo entende de... Né? Então são coisas que a gente tem que avaliar. Né? Então, falar de segurança pública é gostoso, né? Existem meios para reduzir a criminalidade. Eu não vou dizer aqui que nós vamos eliminar a criminalidade, que aí nós vamos estar falando mais um fake news, né? Até nos países de primeiro mundo você vê que isso aí não é real, né? Tem lá talvez 80%, 70% tenha melhorado. Pode reduzir bastante, mas tem como melhorar, entendeu? Agora tem que, volto a frisar, vontade dos governantes. Sim. Para a gente fechar aí, tem alguma lei específica, né, ao seu ponto de vista, que você acha que ela precisa ser mudada e que mudando ela vai melhorar pelo menos aí 60% da atuação dos policiais, e pode ser que melhorando a atuação dos policiais também, essa lei faça com que a sociedade
ter um pouco mais de confiança na atuação. Sim, se for em relação a policiais, não existe uma lei específica, mas nada impede que seja proposto um anteprojeto e que passe a virar lei lá na frente, de que dê uma garantia aos policiais, né? Porque eles têm que ter a garantia de proteção. Né? Então eles têm que ter a certeza de que eles vão agir dentro da lei e vão ter um respaldo por parte da legislação. Se eles não tiverem esse respaldo, essa garantia, é evidente que ele fica desconfiado, né, da sua atuação. Então, acredito que seja possível, até, por exemplo, mudando uma legislação, colocando como crime hediondo e sem direito à liberdade condicional, matar homicídio contra policial. Tornar mais rígida a legislação nesse sentido. Veja bem, não estou falando de aumentar a pena. É tornar uma pena perpétua, tornar mais rígida a coisa, ou acabar com o benefício de liberdade condicional. Então, existe até uma lei já que eu não vou me falar que já existe uma pena maior de homicídio se ele mata policial, mas deve ser sempre avaliada nesse sentido. Então, ele não é considerado, por exemplo, homicídio contra policial não é crime hediondo, então? Me parece que não. Só se for qualificado. Evidente que se for qualificado, ele passa a ser hediondo pela qualificador. Mas eu sei que o homicídio contra policial ele tem uma pena maior. Isso eu posso te assegurar. Agora, acredito que não é hediondo, porque homicídio é homicídio. Se for homicídio simples, aí não vai ser hediondo. Agora, se for qualificado, que quase sempre é, né? Porque sempre é torpe ou fútil, né? Sempre tem um motivo. Ah, não tive motivo, então é fútil. Se for, tive um motivo lá de pegar herança, é torpe. Então sempre vai enquadrar. É difícil um homicídio realmente ser simples, né? Acontece, mas é muito raro. Porque sempre você comete... por quê? Porque o cara me olhou torto. Pronto, fútil. Porque o cara riu pra mim, fútil. Então tudo. Se você me dê um exemplo que não seja fútil. E daí eu pergunto pra você, me dá um exemplo de homicídio simples. Não tem como você dizer. Porque sempre vai ter uma futilidade ou uma torpeza. Não tem, eu não consigo ver um exemplo, embora eu sei que há condenações, é possível, mas se eu te falar aqui na hora, falar, me dá um exemplo aí de homicídio simples. Vai falar, não, o cara matou a pessoa, não foi premeditado, sem intenção. Então, é fútil. Quem que matou? Motivo, né, simples, coisa de besteira. Exatamente. Então, assim, eu acho que talvez seria interessante tornar essa questão de homicídio contra os policiais... Sim, tornar bem mais rígida a legislação. E existe também até, acho que, não sei se está em vigor, mas é uma proposta de lei, no próximo, se você me convidar, eu já venho com a resposta, que é em relação à legítima defesa do policial, que também deve ser avaliada também no caso concreto. Né? Porque o policial, ele tem o estrito cumprimento do dever legal, e ele só pode reagir quando ele sofrer agressão atual injusta. Agora tem que ver o outro lado que ele está enfrentando. Né? Então tem que sempre analisar a situação que aquele policial estava naquele momento. Pô, se era um local já de crise, um local, é evidente que ali ele é matar ou morrer. Ele não vai esperar né, a pessoa, o que ela vai puxar. É difícil. Tornando essa questão, vamos supor, um policial morre numa troca de tiro, o cara, obviamente, o cara está dando tiro contra o policial, ele está dando tiro já assumindo o risco... Ele está enfrentando o Estado, né? Exatamente, de matar o policial. Então, tornando isso hediondo, seria interessante que abraçaria todas as outras expectativas, né? Sim, e acabar com os benefícios, né? E os benefícios penais, da execução penal, é muito grande. Ou acabar com a liberdade provisória... né? Ou tornar mais rígida a concessão da liberdade provisória, isso é só vontade legislativa. Sim. Pois é, então estamos aqui finalizando, né, esse nosso primeiro podcast aí, com a presença do meu grande amigo aí, delegado aposentado da Polícia Federal, Jorge Fayad Nazário. Foi um prazer ter você aqui também. Também diretor regional da Associação de Delegados da Polícia Federal do Paraná, e agora, né, vai estar como é que eu posso dizer, está pré-candidato a deputado federal pelo estado do Paraná. Perfeito. Nosso objetivo é o seguinte, porque eu digo que eu não deixei legado algum. Se as pessoas que me conhecem sabem que eu cheguei a aprender muitos políticos renomados aí, né? Isso está no Google, no site, mas o que acontece? Não deixei legado algum, porque todas essas prisões
hoje eles estão soltos e estão usufruindo de todo aquele recurso desviado, que nem conseguir bloquear foi conseguido pela justiça. Então isso não foi legado nenhum. Na verdade, eu me sinto como 20 anos de Polícia Federal que enxuguei gelo. Agora, como parlamentar, eu acredito, né, como sou pré-candidato a deputado, né, evidente que tem convenção, registro e tudo mais, a gente acredita que tem alguma coisa para poder oferecer para a sociedade, né, porque a gente tem instrução, tem qualificação, né, evidente que falar até papagaio fala, mas as pessoas, né, elas têm que ver o currículo daquela pessoa que está se tentando ir lá, ver se o intuito é de dinheiro, se o intuito é para enriquecimento ilícito, né? O passado meu que me fala da resposta minha. Fala acerca fala de por você. si. Não que não tenha deixado legado, né? Você fez o trabalho que você devia ter feito. Sim, mas né? Eu me preocupo muito com as futuras gerações, sabe? A gente tinha que deixar um legado para que eles pudessem viver com mais certeza das coisas. Hoje a insegurança é total. É que atuando no âmbito político você tem a capacidade de Sim, porque você abranger. vê hoje o descrédito que tem os jovens, tudo vendo essa roubalheira toda, esses desmandos do STF. Então, qual que é a segurança que esses jovens têm para o futuro? Né? O que eles vão ser lá na frente? Será que nesse país aqui eles vão ser alguém? Né? Se nós não conseguirmos eliminar esse câncer social que é a corrupção, então é através dessas coisas que a gente pensa em fazer alguma coisa. Né? Eu sei que é um idealismo, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então tá bom, muito obrigado por participar aí do nosso podcast. Né? E eu que agradeço e estamos à disposição para os próximos, que venham os próximos. Muito obrigado pela sua atenção aí e curte aí o nosso canal, compartilha, se inscreve aí. Um abraço.